Boa noite, boa noite. Hoje, 13 de outubro de 2022, eu sou Geraldo, estou na escola de Ipatinga. Hoje é a nossa quinta aula de implementação de equipamentos e dispositivos. Estou com a turma de contagem. Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqueles que porventura não puderem assistir a aula nesse momento, ela está sendo gravada e vai estar disponível para vocês. Espero que ainda deixe ela no portal. E amanhã a Marília disponibiliza para Marília ou a Kelly disponibiliza para vocês o link. Mas no portal, eu creio, já deixo ela hoje para vocês. Tranquilo? Qualquer momento aí, se quiser fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, pode usar o chat ou pode ativar o microfone. Estou à disposição. Vamos que vamos. Nós estamos aí na nossa quinta aula, né? Então, nós temos aí a atividade 4, com a previsão de entrega dela dia 23, próximo dia 23, final da semana que vem. Então, essa semana não tem atividade para entregar. São questões sobre padrão de procedimento de calibração de instrumentos e equipamentos. O resultado esperado é exercício resolvido. O critério de avaliação é resolver os exercícios sobre padrão de procedimento de calibração, instrumentos e equipamentos. O material didático impresso, que é o livro Implementação de Equipamentos e Dispositivos, o C7, capítulos 6, páginas 122 a 141. A pontuação dessa atividade é 10 pontos. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem sobre as questões, vocês podem estar mandando para mim, para a gente tentar ajudar. Estamos aqui, ó, a nossa quinta aula ao vivo. Faltam, além de hoje, vai faltar mais 3. E tem mais essa atividade 4 e a atividade 5 ainda por fazer. Nossa referência bibliográfica é o livro Implementação de Equipamentos e Dispositivos, está disponível no portal para vocês fazerem o download aí. Literatura complementar, sugere o livro Instrumentação Industrial, do Egídio. Aula de hoje a gente vai falar sobre montagem elétrica de equipamentos e dispositivos, como é que faz algumas conexões, tá? E calibração de sensores de pressão diferencial. Então, esses são os nossos dois objetivos para a aula de hoje. Quaisquer dúvidas, a gente está à disposição. Não precisa esperar o final da aula para fazer pergunta, não. Pode fazer a qualquer momento. Pode escrever no chat ou ativar o microfone. Fique à vontade. Montagem elétrica de equipamentos e dispositivos, né? São as conexões, né? As conexões elétricas dos instrumentos. Para fazer essas conexões, a gente tem praticamente três tecnologias disponíveis, né? Tecnologias utilizadas na transmissão de dados no campo para a sala de controle. Pode estar usando a fibra ótica, né? Transmissão através da condução de luz. O fio de bus é conexão por cabo elétrico, tá? Assim como seria o HART, o Profibus. E o wireless, que seria uma conexão através do campo eletromagnético. Então, aqui a gente tem esse azul aqui, a conexão de fibra ótica. Boa noite, Ignaldo. Tudo bem? Tá? Tem transmissor que tem uma anteninha aqui, igual a anteninha dos celulares mais antigos, tá? Uma anteninha de UHF aqui. Então, eles são wireless. E a gente tem transmissores, que pode ser tecnologia Fidbus, Profibus ou HART, que são conectados por fio mesmo, tá? Conexão por wire, que a gente fala. Então, essas três tecnologias. Alinhamento e prensamento de cabos de terminais, né? É comum ocorrer grandes transtornos do controle e na indicação por causa de conexões mal feitas após a partida da planta. Então, a gente deve usar ferramentas disponíveis de forma correta. A gente tem os terminais, né? Esses terminais aqui são terminais tubulares, prensável. Terminal olhal, tá? Também prensável. Aqui a gente tem olhal, o forquilha, ou alguns chamam de garfo, né? O tubular prensável
Então, esses aqui são pré-isolados, que eles têm uma camada isolada aqui nele aqui, e esses são normais, sem a pré-isolação, onde tem vários tipos de terminais, inclusive emendas. Ó. Isso aqui são emendas de cabo. Você crimpa de um lado, crimpa do outro, aí você tem uma emenda para ser feita. Esses aqui são tipo plug, né? Tipo um pino banana, para você fazer algumas conexões. Quando tem uma bolsa do outro lado, ele só encaixa aqui, ele tem uma mola, fica firme. Mas não, isso aqui mais é para conexão temporária. A gente tem uma ferramenta que a gente chama de pinça multifuncional ou alicate crimpador, né? Tá? Que é a mesma ferramenta. Essa imagem é se não me engano, ele é da Piau, né? Ele realiza sozinho todas as operações necessárias para crimpar os terminais de 0,5 a 2,5 milímetros, tá? Ele corta, né? Você faz o ajuste nele aqui, ele corta, decapa o cabo e depois você encaixa ele. Ele tem um pente atrás que ele faz a conexão com o terminal. Você já ajusta, coloca os terminais próprios nele, então ele já vai sempre estar trabalhando com o mesmo terminal. Isso aí, quando a gente faz um serviço que tem um volume muito grande, né, para você ganhar tempo, você vai trabalhar com cabos distintos, ora com cabo de comando, normalmente é 1 milímetro, tá? Cabo 2,5 para carga, para montar um painel, por exemplo, tudo. Aí você deixa um alicate com cabo de 1 milímetro para ajustado e com um terminal de um cabo de 1 milímetro e um com cabo de 2,5. Tá? A gente pegava tem um durex colorido, né, uma fita colorida, e coloria ele com os padrões de cores dos terminais. Aí já vinha com os terminais, o amarelo, por exemplo, é o menorzinho, a gente colocava, então você já sabia pegava o alicate, já sabia qual terminal que tinha nele, tá? Ele permite grande economia de tempo, fácil uso por pessoas destras e canhotas, ele não faz diferença na anatomia dele para uso, então dá para usar tanto de um jeito quanto de outro. Tá tranquilo? Eu creio que na unidade vocês devem ter. A gente trabalhou muito aqui com Stripax na escola que a gente tem aqui. A gente tem um Stripax, ele é da Wide Miller, mas tem outros fabricantes no mercado. Sistema de identificação para fios, cabos e bolas de conexão, a gente chama de anilhas, né, para fio. Você tem as anilhas aí, a identificação de fiação, é uma ferramenta de aplicação que assegura uma instalação rápida. Quando a gente viu lá os documentos, lá, as identificações dos cabos, né? Então fica muito mais fácil você estar identificando o cabo quando ele chega numa régua de bornes aqui, por exemplo, de onde que ele vem, para onde que ele vai, né? E fazer essas identificações aqui. Tem um aplicadorzinho aqui, ó. Cada um desse aplicador aqui já vem com o próprio, se for numérico, né, com o próprio número específico, então eu vou ter um para cada dígitos, 10 dígitos. Se for para a letra, eu vou precisar de mais. Então, ele aplica de forma fácil, só você chegar e encaixar no cabo, né? Tá? Ele tem o porta-identificador também, finalidade básica de prender os cabos, o identificador aos cabos, que é esse cara aqui. Aplicação rápida e imediata com o aplicador, excelente fixação. Ele trabalha com o código internacional de cor, que é o mesmo código do resistor, né? Preto, marrom, preto é 0, marrom é 1, vermelho 2, laranja 3, amarelo 4, verde 5, azul 6, violeta ou roxo 7, o cinza é o 8 e o 9 é o branco. Quando vocês estudaram os códigos de cor para resistor, tá? Então a gente já trabalha com esse código internacional. Letra, aí já tudo na mesma cor, não dá para diferenciar, né? Mas aí já vai estar mais fácil. Telemetria, né? Telemetria é a técnica de transportar medições obtidas no processo à distância em função do instrumento transmissor. Então, o instrumento vai estar medindo um determinado valor e ele vai
despachar essa informação com a informação correspondente ao valor que ele está medindo, se é o nível do tanque, a vazão, a pressão, a temperatura ou outra grandeza qualquer, e vai despachar essa informação, por exemplo, lá para a sala de operação ou para a sala do comando. Boa noite, Marconi. Tudo bem? Então, isso é a telemetria. Tipos de transmissão, né? Até algum tempo atrás, né? A gente tinha aí, começou a instrumentação industrial, ela começou com transmissão pneumática, né? Os transmissores, eles eram dispositivos eletromecânicos ou só mecânicos, né? Então, eles faziam as conversões pneumáticas e o sinal de saída dele era de 3 a 15 PSI, libra por polegada ao quadrado, tá? Que é de mesmo valor de correspondente em outra unidade, né? De 20 a 100 kPa ou 0,2 a 1 kg-força por centímetro quadrado. Isso aqui, todas elas se equivalem. Tá? Se evita trabalhar com o zero, né? Então já começa com um determinado valor. Parte pneumática, a parte eletrônica, né? Se trabalha o padrão praticamente da instrumentação industrial, é o 4 a 20 mA, mas você tem o 0 a 20, o 10 a 50 mA, 1 a 5 volts, mas comercial mesmo é o 4 a 20 mA. Então você tem todas essas estruturas aqui de comunicação. Isso aqui é um diagrama de PID. Você tem toda a estrutura aqui. Para fazer as conexões, né, a gente tem um transmissor a 2 fios. Aí ele já ligação com a fonte de energia, normalmente padrão 24 volts. O resistor aqui, o fabricante sugere que ele seja entre 250 e 1.100 ohms. A gente normalmente usa 250, tá? E ele vai fazer uma equalização do sinal com a fonte, que isso aqui vai, o sinal do transmissor vai vir modulado em cima do potencial. Aí você vai ter o mais e o menos. Esse resistor pode ficar tanto do lado mais quanto do lado menos, tá? Ele vai estar em série com o sistema. O objetivo dele é permitir essa variação da corrente de 4 a 20 mA. Quando o transmissor for a 4 fios, tá? O que acontece? 2 fios dele vão ser a alimentação, né? 127 ou 220 volts. E os outros dois é a saída, como ele é um transmissor, ele fornece dado, é uma saída que vai estar fornecendo um valor de 4 a 20 mA. Então, eu tenho 2 pontos para me alimentar ele com um sinal normalmente CA, 110 volts, 220 volts, tá? Esse sinal de 110 é o padrão da instrumentação, né? Porque normalmente o instrumentista ele trabalha com nível menor de tensão, então eles colocavam o 110. Na realidade nossa aqui, a gente não tem o 110, a gente tem o 127. E saída 4 a 20 mA para ligar no equipamento, onde 2 a 4 fios. Aí a gente tem a mesma configuração aqui, né? O sinal da malha pode ser aterrado. Tá? Eu posso estar aterrando o sinal à fonte, negativo da fonte, para fazer uma proteção, né? Contra transientes, interferência eletromagnética, entre outras coisas. E aqui eu tenho a fonte de alimentação, normalmente é a fonte 24 volts, o resistor 250 a 1.100 ohms, tá? E o meu transmissor aqui. Quando eu tiver que ligar um configurador nele, para me fazer a calibração ou a configuração do instrumento aqui, eu posso estar ligando aqui no mais e no menos dele, posso estar ligando de um lado e do outro resistor aqui, o configurador consegue fazer essa leitura. E os transmissores, principalmente os da Smart, ainda tem 2 pontos aqui que vem para ligar o configurador ainda, tá? Qualquer lugar que eu ligar aqui, o configurador consegue interpretar o sinal. Esse aqui é um transmissor como transmissor, ou seja, ele vai pegar o sinal e vai só informar o valor, tá? E o transmissor, tá? Esses transmissor, eles podem ter dupla função, né? Ele é um transmissor controlador, tá? Okay? Então, ele além de ser um sensor, ele é um controlador. Então, a função de controle está dentro desse transmissor. E como ele é controlador, o elemento controlado vai estar na malha dele, vai estar em série com ele. Observe que a fonte de alimentação negativa vai para lá,
positivo pega um resistor, no resistor, tira o configurador fora, ele é só um instrumento de medição. No resistor, vai o positivo desse conversor aqui de corrente para pressão. Isso aqui é uma válvula pneumática, né? É uma válvula controladora de posição. Então, vai conseguir fazer a conversão do 4 a 20 mA fornecido pelo transmissor controlador para abertura e fechamento dessa válvula. Então, é um conversor aqui de corrente para pressão, porque é a pressão pneumática que vai abrir e fechar essa válvula. Então, o sistema fica em série, olha, o positivo está aqui, então, esse cara aqui vai ficar mais negativo, que liga no positivo aqui. Então, como se fosse ligar baterias em série. Então, aqui menos, mais, menos, mais. Então, faz esse encontro aqui, fica uma ligação série. A corrente que esse transmissor fornecer, ela vai passar pelo conversor de corrente para pressão, e de acordo com o valor da corrente, vai fornecer um determinado valor de pressão, que vai ser suficiente para fazer a abertura e o fechamento desejado da válvula. Então, o configurador vai entrar nesse ponto aqui, ele pode entrar aqui também, pode entrar ali dentro no ponto de configuração. Ele consegue identificar, porque o equipamento ele tem um identificador. Então, ele identifica esse instrumento eletrônico, que é inteligente, para fazer a configuração dele pelo configurador. E aí, alguma dúvida, alguma pergunta? Fique à vontade. Tem perguntas? Então, vamos continuar. Aqui eu tenho uma instalação de um transmissor do modo multidrop, né? Aí eu tenho todos eles aqui, ficam praticamente ligados em paralelo. Negativo, positivo. Lembrando que pode ser um único resistor aqui, tá? Aí esses transmissores vão ter toda configuração, todos configurados. Esse configurador aqui, ele vai identificar o ID dele, que é o número, que tem pelo número, ó, ele vai de 1 a 15, tá? E permite essa ligação aqui em multidrop. Como se fosse uma rede, tá, gente? Esquema de ligação de transmissores, esquema de ligação de transmissores de 2 fios com alimentação 24 volts. Aqui eu tenho a fonte 24 volts, positivo e negativo. Mais 24 volts vem direto no transmissor modelo 2 fios. Negativo da fonte vem no aparelho interpretador de sinal. E saída do transmissor 2 fios aqui, vem aqui. Tá? Aqui está omitindo o resistor. O resistor pode estar em qualquer ponto aqui, tá? Normalmente a gente põe o resistor de um lado ou do outro da fonte, que ficaria nessa configuração aqui, ó. Fonte, transmissor, receptor, né? Vai ser, no caso, o receptor aqui, se esse transmissor fornecer um valor de 4 a 20 mA, esse receptor aqui vai receber esse valor de corrente 4 a 20 e vai converter ele para um valor indicado aqui, para uma grandeza aqui a ser informada, se é nível, se é temperatura, o que quer que seja. Chama de unidade de engenharia. E ó, só a ampliação, né? A fonte, positivo e negativo. Positivo pode ir direto no transmissor, passando pelo resistor, se for o caso, tá? Esse aqui já é o modelo a 3 fios, né? O negativo sai da fonte e vem direto. Observe que o mesmo negativo aqui, ele vai ligar no aparelho interpretador de sinal, que é o receptor. Boa noite, Dênia. Tudo bem? Tá? Aí a saída do transmissor aqui a 3 fios vem cá para o interpretador de sinal. O interpretador de sinal ele só vai receber aqui o sinal de corrente de saída, 4 a 20 para funcionar. Então, ele tem essa estrutura de funcionamento. Hoje é muito raro você ter transmissor a 3 fios, tá? Não quer dizer que não tenha no mercado. Os que estão sendo vendidos hoje já são só 2 fios. Ele tem no mercado 3, tem de 4 fios, mas não é comum você estar adquirindo hoje por as características de tensão que se trabalha no setor. Aqui a gente tem o de 4 fios, né? Alimentação 24 volts. Observa aqui que a gente tem a fonte de 24 volts, AC, tá? Corrente alternada. Ele vem para cá, alimentou aqui.
saída, 4 a 20 mA para o interpretador aqui. Tá? Esse transmissor aqui, tá? Quando ele pega esses 24 volts aqui, ele faz a retificação dele, vocês viram a eletrônica analógica lá, fundamentos da eletrônica, retifica e trabalha com ele com sinal de corrente contínua aqui dentro. Tá? Depois entrega aqui uma corrente contínua de 4 a 20 mA para fazer essa ligação. Também é a mesma característica que eu falei dos 3 fios, tá? Não é comum a gente ter ainda, mas quem tem e está funcionando vai continuar usando, né? Não tem por que trocar um transmissor só pela quantidade de fios dele, se ele estiver fazendo a função dele, estiver respondendo com as medidas corretamente. E o sistema ele não for arcaico para o sistema, continua usando normalmente, enquanto ele tiver uma vida útil que vai atender a planta. Se for fazer uma operação na planta lá, for mudar a estrutura, aí tem que trocar. Mas enquanto tiver, o pessoal vai usando. A nível de conexão dos transmissores, então, basicamente é essa aí, tá? A gente tem os sinais e tecnologia utilizada. Sinais de transmissão e tecnologias utilizadas, né? Quando tratamos de sinais de transmissão, nos referimos ao dispositivo que mede uma variável de processo, como, por exemplo, a vazão de uma bomba, pode ser o nível de um tanque. Esses dispositivos transmitem o sinal de forma padronizada a uma remota, a uma sala de controle, para que o operador possa monitorar e modificar a vazão. Tá? Na década de 60, a instrumentação era pneumática, então a gente trabalhava com um padrão de 3 a 15 PSI. Tá? Na década de 70, com o início da utilização do CLP, a instrumentação analógica, o padrão trabalhou com padrão de 4 a 20 mA, só corrente. Já na década de 80, né, tá, se trabalha com padrão HART, tá, usando o sistema digital de controle discreto, de controle digital, desculpa. Então, a vantagem do HART é que ele conseguiu continuar a entrar no mercado, mantendo a característica do 4 a 20 mA, mas com sinal digital. Então, em cima do valor da corrente, ele conseguia transmitir dados. Ele consegue transmitir dados junto ali, montando um sinal, fazendo uma digitalização do sinal. Até hoje ainda tem equipamentos RARPs ainda. Tá? E no início dos anos 2000, né, aí entrou com o padrão Field Bus, depois vem o Profibus, aí tem vários outros padrões hoje de, de instrumentação, mas todos eles só avançando. Hoje, cada vez mais, é a nível de reads, tá? Quando você avança no padrão, é a capacidade de troca de dados para velocidade e para número de equipamentos, e até chegar no sistema supervisório, né? Após os anos 2000, entrou o sistema supervisório e ele consegue comunicar com todos os equipamentos. Essa é a ideia. Vocês estão ainda no C7, né? O C9, vocês vão trabalhar com CLP e supervisório, mais à frente ainda. Mas antes de trabalhar e programar, né, vocês vão ter que fazer a instalação, né? Tá, a instalação de CLP, né, surgiu devido à necessidade de alterar a linha de montagem automotiva sem grandes modificações mecânicas e elétricas. O CLP é a abreviatura de controlador lógico programável, significa que toda a parte de comando é por lógica, né? Vocês fizeram lá em ADA, né? A montagem do painel elétrico, aquele tipo de montagem que vocês fizeram no painel elétrico lá, a gente chama de montagem comandada por fios, né? A lógica de funcionamento está diretamente ligada, única e diretamente ligada à forma como você vai ligar aquelas conexões, os cabos, tá? Para fazer qualquer modificação no funcionamento, você tem que fazer as modificações nos cabos, tá? A ideia da criação do CLP, tá? É você fazer as mudanças sem necessidade de conexão de cabos, fazer a mudança pelas lógicas, só alterando programação, isso ganha tempo e facilidade, além de permitir implementações, ampliações no projeto, sem alterar o que já tem. Tá? As características, fácil manutenção e programação, a gente usa principalmente a linguagem Ladder, mas tem várias linguagens que os PLPs trabalham hoje. Confiabilidade, ele é compacto, né? Esse aqui é um CLP bem compacto, para uma pequena
aplicação, né? A gente chama isso aqui de quase de um micro ou nano CLP. Ele tem capacidade de expansão, no caso desse aqui, que é da Siemens, ele tem uma conexão de expansão na lateral dele. Abertura da possibilidade de envio de dados para o processamento centralizado, então ele comunica em rede, muito mais fácil, muito mais prático. Tá? A gente tem aqui estrutura de CLP, né? Esse aqui a gente colocou a imagem do micro CLP da Siemens. Aqui a gente tem um micro CLP da WEG, né? Também mais simples. Esse já tem um IHMzinho aqui para você fazer a interação com o processo. Esse aqui é um CLP de médio porte também da Siemens, tá? Uma CPU 340. A gente tem na escola também. Vocês devem ter trabalhado aí na planta de instrumentação. Provavelmente vocês vão ter planta de instrumentação esse CLP lá. Instrumentação da Festo, tá? A estrutura dele tem uma fonte de alimentação interna, tem a unidade central de processamento, que a gente chama de CPU, tem memórias, né? Memórias que gravam o programa do fabricante, que gravam o programa do usuário, que gravam os dados que ele vai trabalhar, tem vários tipos de memória. Tem um software de aplicação, tá? Que é onde nós, usuários, conseguimos fazer a interação com o projeto. Ele tem módulos de entrada e módulos de saída, né? A entrada que vai pegar as informações do campo e passar para ele, e saída que vai pegar dele para passar para o campo. Então, ele lê o campo, processa e depois manda os sinais de retorno para o campo para fazer as devidas alterações. Existem basicamente dois tipos de CLP. CLP modular é o tipo mais utilizado na indústria, pois em caso de ampliação basta adicionar mais cartões, que é o caso dessa CPU 340 da Siemens aqui, ó. Cada faixinha dessa aqui é um cartão diferente, tá? A primeira aqui é a CPU, tá? Esse aqui é a fonte e a CPU, que já vem com o módulo aqui, e é possível fazer expansões aqui. E CLP caixa única ou CLP compacto, né? Esse aqui, por exemplo, esse aqui também tá? É um tipo que integra em um só módulo a fonte, CPU, módulos de entrada, módulo de saída e módulos especiais, ou seja, tudo em um, né? Como se fosse um microcontrolador. Então, tudo é isso aí. Qual a vantagem do caixa única, né? Pequenas aplicações eu preciso, a relação custo-benefício vai sair mais barato. Tá? Para grandes aplicações, esse aqui não é muito vantajoso, que a capacidade de expansão dele é pequena. Tá? A capacidade de expansão do CLP modular é muito maior. Funcionamento do CLP, a gente tem um sistema do CLP, né? Ele vai iniciar, vai verificar os estados das entradas, que a gente chama de leitura das entradas, transfere para a memória, para comparar o programa do usuário, vai rodar o programa do usuário, observando o que tem na entrada, e os resultados que ele tiver, ele envia para a saída, depois ele começa tudo de novo, fica fazendo isso aí em intervalos bem curtos, tá? Milissegundos que ele faz uma sequência de um ciclo desse aí, para poder estar trabalhando. A gente tem uma imagem aqui no CLP que faz o controle e a supervisão, que a gente consegue visualizar aqui. Tá? Tem um software aqui que a gente chama de software SCADA, que é um software supervisório, onde o operador pode estar verificando todos os valores pela tela de um computador, um dashboard, que é uma televisão grande. Esse CLP pode estar controlando aqui inversor de frequência para controlar os motores. Tá? Esse aqui é um encoder aqui. Dentro do motor aqui tem um encoder, que é um sensor de posicionamento. O motor está girando e define o processo produtivo aqui. Então, isso tudo é possível de ser feito através de um CLP com controle SCADA, por exemplo. Modos do CLP, entrada e saída discretas digitais, se limita a fazer o sensoriamento de sinais do tipo on-off, né? Os módulos de entrada e saída discreta é verdadeiro e falso, está ligado, está desligado, está aberto, está fechado. Entrada e saídas analógicas, permite que grandezas analógicas como tensão e corrente sejam lidas pelo controlador e modificadas. Aí ele consegue fazer a leitura, por exemplo, do valor da corrente de 4 a 20 mA, né? Pode estar 4 mA, pode estar 10,11 mA, por exemplo. Ele consegue distinguir todos esses valores, porque ele tem uma entrada analógica e na hora de enviar o dado para o dispositivo lá que vai fazer receber o sinal da instrumentação, também é possível fazer esses envios de 4 a 20 mA.
Módulos especiais são necessários para aplicações como comunicação de rede, execução de algoritmos PID, né, controle proporcional, integral e derivada, para fazer o melhor controle, por exemplo, de uma válvula de posicionamento, que vai definir a vazão, nível, entre outras coisas. Então, em suma, né, a gente tem aí a CPU, entradas digitais, saídas digitais, entradas analógicas, saída analógica, e o software que vai comandar. Então, isso aí é uma estrutura com CLP. Tranquilo? Aqui a programação do CLP é feita, esse aqui é a linguagem Ladder, tá? Esse aqui é o software da Zélio, tá? A Zélio é um CLP pequeno porte da Schneider. Cada fabricante possui suas próprias características de software e programação que diferem bastante. Conjunto de expressões booleanas que são avaliadas em sequência. Depois de testado, né, a lógica de programação é carregada em CLP por uma suas interfaces de comunicação. A maioria dos softwares permite que você teste a lógica de funcionamento antes de enviar para o CLP, tá? Mas muitos CLPs, principalmente de grande porte, eles não têm essa possibilidade de simulação. Então, a gente tem que trabalhar de forma real mesmo. Então, você acabou de fazer o programa, você só verifica se ele tem erros de sintaxe, tá? De estrutura, passou na sintaxe, faz o download nele para o CLP e põe para rodar para verificar se sua lógica vai funcionar. Característica de montagem do CLP, né? Cabos firmemente conectados, atenção na formação de energia estática, né? Para você não cruzar cabos de dados com cabos de carga, né? Limpeza do equipamento, isso aqui é uma fonte de alimentação, que tem dois CLPs da... Esqueci o nome desse fabricante. Eaton, tá? Aqui o disjuntor, esse DPS aqui, esse falete de acoplamento, toda a lógica está aqui. Evitar instalar o CLP em ambientes com vibrações e impactos, né? Em um equipamento eletrônico vai aguentar muito tempo, funcionar muito tempo, tem muita peça de encaixe dentro da eletrônica dele que não vai dar certo, tá? Então, é importante para nós estar lendo os manuais de instalação, os típicos de montagem para fazer. Esse aqui é o Elton, tá? Esse aqui é um da Siemens, tá? A versão mais nova da Siemens aí, que é a versão 1200, tá? Esse pequeno aqui é o 1200, aqui são as expansões dele, fonte de alimentação, entre outras coisas aqui, os dispositivos aqui, relés de acoplamento, tudo isso faz parte da montagem, tá? Nessas montagens elétricas aqui, aí vocês podem estar observando o anilhamento dos cabos, disposição dos cabos, tudo isso. Normalmente você pega um projeto para montar, ele já vem com um desenho dessa régua de bornes aqui, das canaletas, para você ter a disposição de todas as conexões aqui, facilitar para quem o projetista já disponibilizou os equipamentos nas réguas aqui, por exemplo, isso aqui é um trilhodinho, que quando vai ficar aqui, fica muito mais fácil. Sobre conexões, alguma dúvida, alguma pergunta? Falem comigo, que agora a gente vai falar de calibração. Valeu, Agnaldo. Tranquilo, então? Vamos lá. Se tiver dúvida, depois vocês podem estar fazendo aí, tá? Seguir aqui. Obrigado, Fábio. Antes, a gente vai estar falando de procedimento de calibração de sensores de pressão diferencial, né? Pressão diferencial é quando você tem duas pressões, né? E a informação dele não é da pressão 1 nem da pressão 2, é a diferença. Ele faz a pressão mais alta, menos a mais baixa, né? Do ponto de pressão alta e o ponto de pressão baixa, o H e o L. Tá? Ele faz a diferença dessa pressão aí, tá? É o princípio de funcionamento para transmissor que faz a medição de nível, de vazão, tudo trabalha com essa pressão diferencial. Tá? Antes de falar dessa pressão diferencial, vamos fazer só relembrar aqui, né, que vocês viram isso em instrumentação,
As características, né? A característica, a pressão de atmosfera é aquela exercida pela atmosfera sobre a superfície da Terra, né? Toda a massa dos gases que estão sobre nós vai empurrando ali e gera uma certa pressão. Essa é a pressão atmosférica. A pressão relativa, que a gente chama de pressão manométrica, é aquela medida com relação à pressão da atmosfera. Tá? Eu gero uma pressão aqui, quando eu estou soprando, por exemplo, e comparo ela com a atmosfera. Então, é a pressão que eu estou exercendo menos a pressão da atmosfera. Então, essa é a pressão relativa. A pressão absoluta é a somatória da pressão relativa medida e da pressão atmosférica. Aí eu somo as duas. A pressão absoluta é relativa mais à pressão atmosférica. A pressão diferencial é o resultado da pressão entre duas pressões medidas, quaisquer duas. Ok? Então, essa é a diferencial. Aqui a gente tem os esqueminhas aqui, né? É 0 milímetro de Hg no vácuo absoluto ou perfeito absoluto, tá? Essa é a pressão absoluta. 750 milímetros de Hg, né? Coluna de mercúrio, né? É relativa à pressão atmosférica, ao nível do mar. A pressão diferencial, que a gente chama de dP, é o cálculo de uma pressão independente das pressões atmosféricas e absolutas. É a diferença de pressão entre duas pressões aplicadas e como mostrado na figura abaixo, esses sensores são muito úteis para determinar a diferença de pressão entre dois lugares ou sistemas e são frequentemente usados para cálculo de fluxo, que é a vazão, filtragem, nível de fluido, densidade e viscosidade. Então, a gente tem a pressão diferencial. Então, mesmo entre duas, que não precisa estar na absoluta, não precisa estar na manométrica, tá? Não precisa estar na pressão atmosférica, entre duas diferentes. Agora que revisamos diferentes tipos de pressão e relembramos as diferentes formas de medir pressão, se torna fácil compreender como a pressão diferencial se compara a outros tipos de medição de pressão. Torna mais fácil a realização do processo de calibração do sensor de pressão diferencial e alguns desafios associados a essa tarefa que, embora pareça simples, exige atenção. Então, a gente usa isso aí principalmente para esse tipo de transmissor, a medição de nível e vazão. Vocês devem ter feito isso em instrumentação. Desafios comuns na calibração dos sensores de pressão diferencial produzindo uma pressão estável e controlada. Para manter uma medição significativa para a medição, devemos ser capazes de ter uma fonte de pressão. Isto somente é possível através da geração de pressão estável a partir de uma bomba ou um controlador eletrônico de pressão. Para mim fazer essa calibração, eu vou injetar pressão no instrumento. Então, eu tenho que ter um instrumento, um equipamento que vai gerar essa pressão. Pode ser uma bomba, vai mostrar mais à frente, ou um controlador eletrônico, um sistema eletrônico que gera pressão. Os sensores de pressão diferencial normalmente são muito sensíveis por trabalhar muitas vezes em pressão muito baixas. Por isso, uma solução que produzirá e assegurar uma pressão estável é muito importante. Além disso, a bomba ou o controlador precisa ter resolução suficiente para poder gerar exatamente os pontos de pressão desejados. A gente vai definir depois quais são os pontos que a gente precisa para fazer a calibração. Tá? Até o final da aula a gente faz isso. E ela tem que gerar precisamente aquele valor de pressão para me comparar com o instrumento. Efeitos da temperatura, né? Possivelmente, o maior desafio para calibrar os sensores de pressão diferencial tem a ver com o impacto da temperatura ambiental no sensor de pressão e nos padrões de calibração. Todo processo de calibração, né, quando ele exige muita precisão, ele precisa estar sob temperatura estável. Tá? Então, tem que ficar atento a isso. Como muitos sensores de pressão diferencial estão medindo pressões muito baixas de fundo de escala, tá? Fundo de escala é igual ao sensor dele, tá? Uma pequena mudança de temperatura pode equivaler a uma mudança muito perceptível de pressão, tá? Alterando a temperatura, né, a lei geral dos gases lá, se altera a pressão e altera o volume. Então, se você não pode alterar o volume, vai alterar a pressão. Essa mudança de temperatura muitas vezes equivale à instabilidade constante, tanto no sensor que está sendo testado, quanto no padrão de calibração, tanto o medidor de referência quanto a bomba. Então,
Se quer ser muito preciso, tem que estar num ambiente com temperatura controlada. Essa é a ideia. Mudança da pressão atmosférica, né? Vários fabricantes de sensores de pressão diferencial recomendam que a calibração seja realizada com a tomada de referência ou tomada de baixa aberta à atmosfera, tá? Os dois. O desafio para essa exigência é que, ao longo de uma calibração, durante o tempo que eu estou fazendo a calibração, a pressão atmosférica está em constante mudança, o que influencia na estabilidade e na repetibilidade dos resultados de calibração. A pressão não vai variar tanto não, mas ela costuma dar umas variadas aí, principalmente essas variações aí por distúrbios térmicos lá, de mudança de tempo, aí você tem uma certa variação bem relevante na pressão atmosférica, principalmente no final da tarde. Métodos de calibração. A gente vai dar aqui acho que quatro ou cinco exemplos, tá? De como fazer a calibração em relação ao instrumento, tá? Exemplo aí, a gente vai usar uma bomba de pressão, um medidor de referência, de pressão diferencial, uma porta de referência do DET, né? O DET é o dispositivo em teste, aberto à atmosfera. Então, esse aqui é o meu instrumento de referência, é nele que eu vou confiar. Esse instrumento aqui é que ele tem um certificado de calibração e eu estou levando para o chão de fábrica lá e ele é acreditado. Então, eu vou comparar os meus instrumentos do chão de fábrica com um instrumento acreditado que já passou em laboratório, com os controles. Tá? Então, esse é o instrumento. Ele é de pressão diferencial, então ele tem o lado da alta, que é o H aqui, e o lado da baixa. No caso aqui, tá? Tanto o instrumento de referência quanto o instrumento em teste, o DET, tá? O lado da baixa pressão, que é o L, vão estar ligados na atmosférica, pressão atmosférica. Então, essa pressão diferencial aqui vai ser a mesma de cá. Então, eu faço uma conexão aqui, tá? Entre o dispositivo de referência e a bomba, tá? E o dispositivo em teste e a bomba. Tá? Equipamento obrigatório, a bomba de calibração de baixa pressão, que é essa bombinha aqui. Essa só gira aqui, vai ter até um lugarzinho de segurar aqui, ele vai gerando pressão. Esse do centro aqui, a gente faz o alívio nele aqui. Então, quando eu for gerar a pressão, eu fecho esse do centro aqui, e à medida que eu vou girando aqui, a pressão vai aumentando. Tá? É o dispositivo em teste, no caso, o dispositivo que eu quero calibrar. O medidor de referência, que é o que eu acredito, e as linhas de encaixes, né? Normalmente são mangueiras com engate rápido, entre outros. Esse aqui é, por exemplo, com engate de pneumática, né? Pode estar aí, tipo, conexão de 4 milímetros, 6 milímetros, isso vai depender do instrumento. Só, se for diferente, né, um do outro aqui, é só trocar o adaptador. Conexão. Ambas as portas de alta de cada medidor estão conectadas à bomba, alta na bomba, alta na bomba. As portas de referência ou baixa de cada bitola, né, de cada equipamento, são deixadas abertas à atmosfera. Então, esse aqui está na pressão atmosférica, esse está na pressão atmosférica. Então, como a possibilidade de variação da pressão atmosférica entre um instrumento e o outro aqui, que vão estar aí meio metro, 1 metro, se muito um do outro, é muito pequeno. Certifique-se que o dispositivo em teste está na orientação adequada, tá? E aí no instrumento aqui fala qual posição que ele deve estar trabalhando, se é na vertical, se é na horizontal, se ele é inclinado. Quando ele é inclinado, coloca a angulação dele, ele tem que estar na disposição correta. Aí você vai fazer o processo de calibração. Procedimento, né? Dependendo do dispositivo em teste, você pode precisar exercitar a medição várias vezes em sua escala completa. Então, antes de fazer a medição de comparação, você vai lá, coloca a pressão nele para ele ir lá no final e voltar sem compromisso de fazer leitura. Depois você abre e deixa ele no zero. Ele precisa estar aquecido, né? Certifique-se que a válvula de ventilação está aberta e zerar tanto o medidor de referência quanto o dispositivo em teste, assumindo que o dispositivo em teste é um medidor digital que requer zero regular. Tá? Quando ele é aqui, tá? Esse aqui você tem o zero para ele, esse você não tem o zero. Se ele tiver um ponteiro aqui, o ponteiro estiver diferente do zero, aqui tem uma posição de ajuste aqui, através de uma ferramenta específica do ponto do manômetro aqui.
A válvula de ventilação é essa aqui, tá? Aumente a pressão utilizando a bomba e anote as leituras do medidor em teste e de referência. Então, você vai chegar aqui e fazer, ajustar, tem os parâmetros de calibração que eu vou falar depois. Você vai colocar um valor, ajustar um valor, observando por esse aqui, e anotar o valor que está no de cá. Então, normalmente os padrões, eu vou estar documentado mais à frente, é 0, 25, 50, 75 e 100% do fundo de escala dele. 0, 25, 50, 75 e 100%. Então, são 5 pontos que a gente faz. Tem a calibração de 3 pontos, 0, 50 e 100. Tá? A mais comum é a de 5 pontos, 0, 25, 50, 75 e 100. Então, são 5 medidas que se faz na ascendente, ou seja, de 0 a 100%, e considerando que o 100 já está sendo medido, mas a medida de retorno. Então, isso aí você preenche a tabela, faz ela uma vez, depois faz outra e faz a comparação com as incertezas. Normalmente são de 3 a 5 pontos de calibração, são levados tanto para cima quanto para baixo, de modo a determinar a esterese dele. O PROS, nesse método é barato e a configuração é fácil na conexão. Conta você precisar explicar as mudanças barométricas de pressão e temperatura ao longo do teste. Então, ficar atento a isso. Dependendo das condições ambientais, pode produzir medidas muito instáveis. Esse é o método menos preciso para a calibração de sensores de pressão diferencial. Mas a gente faz isso no setor industrial, tá? As relevâncias de precisão aí são muito pequenas. O exemplo 2 vai ser pouco diferença, pouco diferença, né? Usando uma bomba de calibração de baixa pressão, medidor de referência de pressão diferencial com as postes de referência DET conectados junto. Aí o que você tem de diferente aqui? Olha, a alta está conectado aqui, a alta está conectada aqui. Ao invés das partes de baixa, porta de baixa, estarem ligadas na pressão atmosférica, o de um foi ligado no outro. Quando eu ligo de um para o outro, eu garanto que a mesma pressão que tem no um vai estar no outro. Então, eu não tenho como ter uma pressão diferente, pressão atmosférica diferente em um instrumento e no outro. O resto do procedimento é tudo igual. Equipamento obrigatório, a bomba de calibração de baixa pressão, que é a bombinha aqui. O dispositivo em teste, medidor de pressão diferencial de referência, que é esse aqui que é calibrar, ó, esse aqui que é o de referência, tá? Linhas de encaixe para conectar os medidores à bomba e os medidores junto. Então, são as mangueirinhas aí, as linhas de encaixe. Ambas as portas de alto medidor estão conectadas à bomba de calibração. As portas de referência ou baixa de cada bitola estão conectadas juntos, que é pegar o L aqui ligado aqui. Então, não tem como a pressão baixa de um instrumento ser diferente da pressão baixa de outro. E a bomba de calibração também não tem como a pressão que vai para esse instrumento ser diferente dessa, que tem uma ligação direta de um para o outro aqui. Tá? Nota, nesse método a pressão é gerada nas linhas de alta e baixa pressão e o dispositivo de pressão diferencial e é medido pelo indicador de referência. Dependendo da gama do dispositivo de pressão diferencial, a melhor solução para atingir a escala completa do dispositivo em teste, que é esse cara aqui. Procedimento, o registro ponto zero deve variar dependendo do tipo de dispositivo em teste. Se o DET for digital, mantenha as tomadas debaixo do medidor de referência e as do DET interconectadas juntas em ambos os medidores e faça o ajuste do instrumento. Se o dispositivo em teste for analógico, que não exige um zero regular, desconecte ambos as portas de referência e deixe abertas a atmosfera para zerar o medidor. Então, você garantir que está no zero, se não tiver, você vai com a chavinha lá e zera aí. Após a gravação, conecte as duas portas de referência juntas e prossiga através da calibração. Feche a válvula de ventilação e siga os procedimentos, os próximos pontos de calibração e registre os dados quando a medição estiver estável, né? Ascendente e descendente. Aumente a pressão utilizando a bomba e anote as leituras do medidor em teste e de referência. Aí é a mesma característica, de 3 a 5 pontos. Normalmente a gente sugere 5 pontos, 0, 25, 50, 75 e 100%. Tá? Aí faz 2 vezes o processo.
Prós, esse método é barato, é melhor considerar as mudanças de pressão atmosférica ao longo do teste. A estabilidade de cada ponto é melhorada em relação ao primeiro exemplo, né? Contas, a configuração é mais complicada do que no primeiro exemplo e os efeitos de temperatura podem potencialmente ter um impacto maior do que o primeiro exemplo, porque temos um sistema selado com as linhas de baixa referência sendo conectadas. Então, vou ter variação de temperatura de um para o outro ali. Então, isso que pode acontecer. Exemplo 3 é usando o equipamento de calibração automatizada. Tá? Então, esse é um equipamento já todo eletrônico, né? Equipamento obrigatório, calibrador automático, que esse equipamento aqui, ele tem uma saída aqui de conexão de pressão, né? Saída dele é no ponto H, referência no ponto L, tá? As linhas de encaixes aqui para conectar o medidor de pressão diferencial ao calibrador. Esse aqui não precisa do outro medidor, né? Que ele já tem um medidor aqui internamente nele. Ele é um instrumento que vai fornecer a pressão e vai medir a pressão, tá? Conecta a porta de alta à saída do equipamento calibrador automático, tá? Conecte a porta de baixa ao ponto de referência, tá? E certifique-se que o dispositivo em teste está na orientação adequada, vertical, horizontal, isso vai estar indicado no instrumento dele aqui. Procedimento, dependendo do dispositivo em teste, você pode precisar excitar o medidor várias vezes em sua escala completa, tá? Só para fazer ele ir e voltar. Programa uma tarefa e executa o teste automatizado que gerará automaticamente a pressão, estabilizará a medição e permitirá que a leitura do DET seja registrada. Normalmente 3 a 5 pontos são levados para cima e para baixo e o calibrador calculará automaticamente esse TRS e exibirá os resultados do teste com os critérios de aprovação falha. Esse instrumento aqui, você vai entrar nele aqui, não vai buscar o relatório de calibração dele lá. Se você escolher, por exemplo, o 0, 25, 50, 35 e 100, você vai informar só os limiares dele, né? Ele é de pressão, o menor valor da pressão e o maior valor da pressão. Você vai informar os 5 pontos que você quer medir, ele faz a conta dos pontos lá, injeta a pressão, faz a medição, tá? Depois que ele faz a medição, ele injeta a próxima, faz a medição, injeta, faz a medição, injeta, faz a medição, tudo automatizado, depois ele já gera o relatório de calibração. Então, esse é o top do top, esse instrumento aqui, só que é bem mais caro. PROS, esse é um método totalmente semi-automatizado, dependendo do dispositivo em teste. As medidas são controladas e a estabilidade é garantida pelo controlador calibrador. O calibrador é muito menos influenciado por mudanças de temperatura e pressão barométrica do que os exemplos anteriores. Os resultados são exibidos e calculados automaticamente. O calibrador pode calibrar medidores de pressão e transmissores. Os contras dele, né? O equipamento é mais caro que os modelos anteriores. É bem caro, tá? Muito caro mesmo. Um sistema de bomba de calibração daquele ali é entre 2 e 3 mil reais. Um calibrador completo desse aí, em torno de quase 20 mil reais. Muito mais caro. Mas, cara, para nós, né? Para o setor industrial aí que precisa, é top, né? A gente tem um aqui na empresa nossa aqui da Uzi Minas aqui, que é 50 mil reais que eles foram comprados. Tá? Muito top. Exemplo 4, tá? Usando um configurador HART e uma bomba manual, tá? Isso aqui, esse cara aqui é um configurador HART, tá? Já tem uma fonte de tensão, 24 volts. O sistema aqui é em série, né? Pegou positivo, ligou, o negativo vai vir aqui ligar no multímetro. Então, esse multímetro aqui está medindo corrente. Só isso, tá? Aí eu tenho aqui, esse aqui é uma bombinha manual, tá? Apertei um botãozinho aqui, ela faz o alívio. Aí eu vou apertando ela aqui, ó. Com a mão, eu aperto ela aqui, ela vai aumentando a pressão, tá? Aí esse instrumento aqui, observe que a pressão está vindo aqui. O visual dele aqui não aparece não, mas ele indica a pressão aqui, tá? Ele vai indicar a pressão aqui. Então, ele vai ter a corrente e a pressão, tá? Então, os equipamentos necessários, transmissor de pressão, multímetro, configurador HART, tá? E bomba de teste portátil, que é gerador de pressão. Essa bombinha manual aqui. Então, vem e fornece, mediu a corrente, aí você vai estar comparando os valores da pressão,
que ele vai estar indicando. Você pode olhar no visor dele aqui, que ele tem um visor indicando o valor que está de corrente para fazer a comparação. Como realizar a manutenção, né? Isole o transmissor de pressão do processo, abre lentamente o bujão de ventilação e a válvula de ventilação para liberar a pressão, né? O bujão fica aqui assim, tá ao lado aqui, ó, isso aqui. Conecta o multímetro ao transmissor e verifica se a saída está em 4 mA, quando é 0%. Conecte a bomba de teste portátil, fonte de pressão ao transmissor e verifique se não há vazamento. Aplica a faixa de pressão, né, 5 pontos lá, 0, 25, 50, 75, 100%, e verifique se existe algum erro. Se houver um erro, deve-se ajustar o transmissor e repetir os passos. Você vai fazer tudo isso com o transmissor. Procedimento para transmissor analógico, né, tem analógico e digital, tá? Aplica pressão de 0% conforme o limite inferior da faixa, com a bomba de teste manual e verifica o multímetro. Se for 4 mA, se não for os 4 mA, ajuste o potenciômetro de 0 do transmissor até que a saída indique 4 mA. Aí dentro do transmissor aqui, ó, tem um manualzinho dele, você pega lá, quando ele é analógico, tá? O Hart não é analógico, o Hart é digital. Quando ele é analógico, aí você tem alguns trim points lá dentro, alguns potenciômetros lá dentro, que é para ajuste, que é ajuste de calibração. Aí você faz o ajuste do 0, ajuste do 100% para fazer isso aí. Conecte a bomba de teste portátil, fonte de pressão, transmissor e verifique se há vazamento. Aplica as faixas, né? Se houver algum erro, aí repete tudo novamente. O transmissor analógico, voltando aqui, tá? Aplique 100%, né? Aplicou 0, fez o ajuste, aplique 100% conforme o RV, limite superior da faixa, e corrija os 20 mA. Então, se aplicou o 0, faz o ajuste do 0. Aplica o 20, é outro potenciômetro, faz o ajuste de 20, tá? Que é o ajuste de span, através do potenciômetro, conforme a orientação do manual do fabricante. Após ter ajustado o valor de 0 e span, aplica a faixa de pressão de 0, 25, 50, 75 e 100 e registra os valores do certificado de calibração, que ele vai estar linear. O Hart, esse já é digital, né? Aí você tem que usar o configurador Hart, né? Conecte o comunicador ao transmissor, selecione Hart, através do menu de configuração dele lá, para ajuste do valor da faixa inferior e o ajuste da faixa superior usando espaço. O que acontece? Quando é um transmissor Hart, tá? Não tem o potenciômetro. Então eu vou lá e faço a leitura. Fez a leitura lá, coloquei a determinada pressão que eu quero que seja o 0. Eu vou lá e digito o valor no transmissor e aviso para ele, né? Tá? Fazer o ajuste do 0 e ok, né? Aplica a pressão do 0 e verifica o valor indicado no instrumento e o valor da saída do instrumento. Nesse caso, a saída deve ser 4 mA. Aplica a pressão de span e verifica o valor indicado no instrumento e o valor da saída do instrumento, nesse caso, deve ser 20 mA, os dois limites. Depois que eu fiz isso, aí eu faço a tabelinha lá do 0, 25, 50, 75 e 100%. Estão os valores diferentes, navega no menu de configurador Hart até o ponto de calibração, tá? Seguindo o manual do instrumento, aplica o valor 0, espera o valor estabilizar em 1 segundo, então entro com o valor através do Enter do configurador, aplica a pressão do span, que é o 100%, espero o valor estabilizar ao menos 1 minuto, então entro com o valor entra no configurador, digitou, restaurar a conexão do processo, coloca o transmissor online e verifica se há vazamento. Então, é isso que é feito. Tá? O sistema de calibração digital, o Hart, dos elementos digitais, o Hart é o mais inferior que tem deles. Ainda é muito usado, acho, tá, gente? Amplamente comercializado. Recentemente, a gente comprou aqui no Senai aqui, o equipamento Hart, a gente usa ele para as aulas, tá? E tudo digital, através dos configuradores. Esses configuradores que a gente está trabalhando aí, eles são hoje um sistema através do Bluetooth, tá? A gente trabalha com um tablet, então o software dele, quem for trabalhar com vocês a parte prática disso aí, se não tiver trabalhado em instrumentação, vai fazer com vocês e vai fazer toda essa configuração via tablet com Bluetooth.
tá? Ou usando o configurador que tiver nessas escolas de vocês aí, tá? Pode ter aí, tem outros, tem diversos modelos, tá? A gente tem até, dá para você fazer através, eu, por exemplo, quando eu fiz direto no computador, né? Usei o Bluetooth do computador, outro software, tá tranquilo, tem vários softwares que dá para fazer isso. Vamos a um pequeno exemplo de calibração de 5 pontos, dado abaixo aqui, né? O valor baixo da faixa é de 0 kg força por centímetro quadrado, o valor superior da faixa é 20 kg força por centímetro quadrado. Então, aqui o meu range de porcentagem, que é o padrão da instrumentação, é 0,25, 50, 75, 100. Depois eu vou reduzindo, 75, 50, 25 e 0, né? A pressão de entrada, né? Em 0 vai ser 0, aí eu vou fazer essa divisão aqui, né? 5, 10, e a saída ideal de corrente. Tá? Esse padrão 0, 25, 50, 75 e 100, ele é muito bom que eu pego os valores aqui, ó, em miliampere, valor arredondado, né? 4, 8, 12, 16 e 20 miliampere. Então fica muito mais fácil para trabalhar com esses valores aí, ó. Onde 4 miliampere é o 0, 8, 25%, 12 miliamperes, 50%, 16, 75% e o 20 é o 100% da faixa de medição de 4 a 20 miliamperes. Então, esse é o processo que a gente usa para fazer a calibração. Tá? Esse processo aqui, embora está sendo ensinado aqui para medição de pressão, mas esses ranges aqui de percentual de 0, 25, 50, 75 e 100 são usados também para temperatura, para vazão, para nível também, todos eles nesse processo aí. Dúvidas, perguntas, falam comigo. Ficou claro para vocês? Chegaram a usar algum calibrador desse aí, que eu estou falando aqui? As aulas práticas? Sem dúvida, sem dúvida. Ó, vou encerrar a gravação aqui, mas vou continuar com a sala aberta aqui, só para não ficar gravando em silêncio. Se alguém precisar de alguma coisa aí, eu vou estar aqui com a sala aberta. Desejo a vocês excelente noite. Quaisquer dúvidas que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem para mim. Lembrando que esse final de semana não tem atividade para entregar, é dia 23, tá? Ah, Fábio, vocês ainda vão fazer instrumentação, vocês estão atrasados aí por causa da pandemia, né? Tranquilo. Então vai ser bom, hein? Então você já. A primeira é calibração de manômetro, se não me engano, tá? Então a primeira vocês já aplicam esses conceitos aí. Já vai estar fresquinho lá com vocês. Próxima aula você me fala como é que foi. Bom, Fábio? Beleza. Galera, eu vou encerrar a gravação, mas se alguém quiser comentar alguma coisa aí, fica à vontade, tá? Desejo a vocês excelente noite, até semana que vem. Quaisquer dúvida aí, pode mandar mensagem para mim aí, a gente tenta resolver. Boa noite.